bem-vindo de volta a mais um conteúdo aqui no nosso canal e eu estou muito feliz de ter você aqui para o vídeo de hoje, porque, gente, olha, eu tava doidinha para fazer esse conteúdo de hoje. Nós estamos precisando imensamente falar sobre o tema do vídeo de hoje. Você já deve ter visto aqui no título, ou você também pode ter visto na thumbnail, e nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. E nós vamos falar de equilíbrio emocional à luz da palavra de Deus, da inefável, da maravilhosa, da belíssima, da poderosa palavra de Deus. Eu já vou deixar você se levantar aí para ir buscar a sua Santa Bíblia de papel, porque dessa vez, esse mês, eu não esqueci minha Bíblia não, gente. Ela tá aqui, ó, presentíssima, minha fiel escudeira. Eu amo minha Bíblia, eu tenho muito relacionamento com a minha Bíblia. Ela fala comigo, eu falo com ela, nós choramos juntas, e eu espero que você já tenha pegado a sua enquanto eu tô nesse falatório todo. Muito prazer, Letícia Perdi. Eu sou cristã e eu também sou psicóloga e eu sou apaixonada pela Santa Bíblia de papel, brincadeirinha, sou apaixonada pela palavra de Deus. E eu venho aqui todas as terças e quintas-feiras compartilhar dos meus conhecimentos como psicóloga sobre o comportamento e funcionamento da mente humana e do comportamento humano, e também, gente, das minhas loucuras de vida. Fala sério que eu sou a aparência novinha. Se você tá achando... Gente, eu tava vindo pra cá gravar esse Uber. O Uber falou que eu tinha 22 anos, que ele achou. Ai, ó, quase que eu dei 100 reais pra ele de gorjeta. Eu já tenho 33 anos e olha, 33 anos dentro de igreja. É isso mesmo, dentro de igreja não quer dizer com Cristo. Porque a verdade mesmo é que eu passei por um processo com o meu Senhor para descobrir de fato o Deus que eu servia. E em 2022 eu passei por um divórcio muito pesado. Meu ex-marido chegou em casa e pediu pelo fim do nosso casamento. Bom, para mim foi do nada, mas eu tenho certeza que para ele não. E também não quer dizer que eu fui uma mulher perfeita, que eu não cometi erros. Nossa, pelo contrário. Se eu for jogar o rolo aqui dos meus defeitos, vai cair lá embaixo. Mas o fato é que no meio do meu pior momento, da minha maior dor, eu me encontrei de fato com o Senhor. E o Senhor usou o momento das trevas da minha vida para lançar a luz na minha identidade e revelar de fato todo o belo propósito que Ele tinha para mim. Por que eu tô te contando isso após muito tempo sem falar sobre isso? Porque toda vez tem gente nova chegando aqui no canal que não tem a menor ideia da minha história. E eu preciso que você saiba que, apesar de ter nascido na igreja, eu lidei e lido até hoje com muitas questões da vivência cotidiana cristã. Pois é, porque é fácil nós sermos cheios do Espírito de Deus dentro da igreja e quando nós saímos da porta para fora a gente não sabe o que faz com as promessas e não sabe o que faz com o nosso comportamento, com o nosso caráter. Porque verdade seja dita, demônio a gente expulsa no nome de Jesus, mas o caráter mesmo nós tratamos. Então, para te ajudar a simplificar e a desmistificar a sua vida cristã cotidiana, é que estou aqui. Porque, como eu gosto de dizer, e eu não disse, eu acho esses dias, conhecimento é poder, poder é governo, governo é domínio. Se eu tenho conhecimento sobre um determinado assunto, um determinado aspecto do meu funcionamento humano e comportamental, eu posso escolher agir por meio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Isso quer dizer o que para nós dentro deste contexto? Que o Senhor sabia que até hoje você não tinha esse tipo de conhecimento. Cara, você não está isento de colher aquilo que você plantou, não. Isso é um princípio bíblico. Não se deixe zombar, ó, não se deixe enganar, viu? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Mas o Senhor não imputa muitas vezes em nós a maldade sobre as nossas ações. O Senhor entende que nós estamos agindo em tempos de ignorância. Só que uma vez que você conheceu a verdade, agora você tem uma responsabilidade de agir de acordo com ela. E por que eu estou te falando tudo isso hoje? Porque nós temos vivido como filhos imprudentes. Nós somos filhos de Deus e apesar do Senhor falar o tempo todo nas Escrituras sobre sabedoria, vigilância, alerta, prudência,
Nós agimos mesmo no lado oposto. Nós vivemos na inconstância, na instabilidade emocional, e isso nem de longe reflete a essência do nosso Senhor. A vontade principal de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos como o filho dele. E isso quer dizer que nós precisamos buscar, antes de buscar com quem você vai se casar, onde que você vai morar, quantos filhos você vai ter, você tem que buscar ser como Cristo. Antes de você saber qual que é o ministério de Deus para sua vida, qual que é o dom espiritual que Deus vai te dar, qual que é o dom ministerial que Deus vai te dar, você vai ser pastor, apóstolo, mestre, não sei o que lá, não importa. Importa que antes de tudo você tem que dedicar a sua vida a ser como Cristo. Isso quer dizer que Cristo, ele tinha equilíbrio emocional, portanto, você tem que ter também. Cristo, ele era firme e ele era constante, e nós precisamos viver sobre essa ótica. Portanto, eu quero te convidar a abrir a sua Santa Bíblia de papel. Tá me vendo aqui a primeira vez? Você me vê aqui, você já pode logo catar o seu caderninho, o seu papel, né, a sua caneta e a sua Santa Bíblia de papel, porque uma coisa que eu não vou deixar você fazer é desligar esse vídeo, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Em outras traduções, nós estamos dizendo sejam firmes e constantes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Eu vou ler a primeira parte. Portanto, meus irmãos, sejam fortes e firmes. Como eu disse, sejam firmes e constantes. O Paulo, ele vai escrever, e você precisa entender o contexto dessa carta. Por quê? Porque a cidade de Corinto, ela era uma cidade portuária. Isso quer dizer que ela ficava à beira do mar e ela era um porto. Isso mesmo. Ela era muito próspera e ela era conhecida pela sua diversidade cultural e sua grande influência filosófica e intelectual grega, certo? Então, Corinto era, sim, uma cidade grega. Só que tinha um porém na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela era o berço da imoralidade e da idolatria. Era uma cidade marcada pelo hedonismo e pela busca incessante do prazer e do status. Se você assistiu o primeiro vídeo desse mês sobre o estudo da felicidade, você já está familiarizado com o que é o hedonismo, que é essa filosofia de que você ser feliz é você buscar o prazer apesar de todas as outras coisas. O que importa é você ter o seu prazer e a satisfação satisfeitos, tá certo? Depois você vai lá e assiste o vídeo, que é um estudo sobre felicidade, que tá bem interessante esse vídeo. O que acontece é o seguinte: não bastava a cidade ser assim, a igreja estava sendo muito influenciada por essa mentalidade da sua época. Então as pessoas estavam vindo até Cristo, mas elas não estavam abandonando as suas práticas mundanas, e o evangelho de Cristo estava sendo permeado pelo mundanismo. E nós vamos ver Paulo lidando com os seguintes temas aqui na carta aos Coríntios, que é divisão interna. Nossa, tava uma brigaiada, inclusive eles estavam divididos quanto aos líderes espirituais. Ai, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. O negócio estava pegando fogo. Nós tínhamos o problema da imoralidade sexual. Nós tínhamos questões a respeito do casamento e da idolatria. Paulo vai também falar aqui a respeito da desordem que gente estava um fuá essa igreja. E ele vai falar assim: esse culto aí tá tudo desordenado, a Santa Ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor. E estava uma bagunça. O povo, Jesus da glória, ela não fala de línguas aqui, uma profecia dali, o negócio estava um fuá. E por fim, nos últimos capítulos, Paulo ele vai tratar sobre o dilema da ressurreição, porque eles tinham muitas questões com relação a acreditar na ressurreição dos mortos. E aí nós tínhamos um problema, que é o quê? Se eu não creio na ressurreição dos mortos, eu não posso crer que Cristo ressurgiu dentre os mortos, que é o ápice do evangelho e que é de fato o que traz
todo estabelecimento da nova aliança, porque nós precisamos entender que Cristo não somente morreu pelos nossos pecados, não é a morte de Cristo que traz a salvação, é o processo da morte e ressurreição de Cristo. Cristo, ele vai ao Hades, ele toma a chave do inferno e da morte e ele sobe ao céu, inaugurando agora a nova aliança. Então, eu tinha uma igreja completamente, gente, confusa e com problemas de crenças muito sérios. Então, Paulo, ele começa a fazer toda uma exortação e uma retomada da fé cristã. E por que eu tô te falando isso? Porque no final Paulo vai dizer assim: ei, vocês precisam, Coríntios, serem firmes e constantes. Vocês precisam ter uma mente estabelecida naquilo que vocês ouviram, naquilo que vocês receberam, e essa confusão precisa ser abandonada. Vocês precisam ter a mente e o coração de vocês estabelecido naquilo que vocês receberam como verdade. O mundo ao redor era muito instável e cheio de tentações. As dificuldades internas da própria igreja e todo esse forfé que estava acontecendo aqui estavam exigindo que os coríntios eles fossem maduros e perseverantes, e eles precisavam crer na ressurreição para que houvesse um propósito eterno. Paulo vai dizer sobre a firmeza e a constância, a firmeza na identidade de Cristo e a constância no caráter, na fé e no crescimento pessoal. Paulo aqui, ele está finalizando a sua dissertação a respeito da ressurreição de Cristo, e ele está nos dando uma esperança de vida eterna, colocando Jesus como as primícias, a primícia daqueles que dormiram e que foi ressurreto, e como nós também nos ressuscitaremos através de Cristo Jesus para o fim dos tempos, para vivermos com o Senhor na eternidade. Agora, Paulo, ele vai agora no arremate final da carta aqui. Depois ele vai se despedir dos irmãos e tudo mais, mas Paulo vai dizer assim: portanto, depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero dar uma ordem a partir de uma implicação lógica de tudo que eu expliquei para vocês. Eu gosto de dizer o seguinte, gente, a carta é uma carta. Carta, você tem que ler numa sentada e sentei, eu li, acabou. Porque carta não é um livro, é uma carta. Prezado fulano de tal, venho por meio desta saber. Então, Paulo, ele tem uma linha de raciocínio e ele escreve de forma linear. Capítulos e versículos são estabelecidos para que você consiga se localizar melhor no texto. Mas você precisa ler a carta de uma forma corrida para que ela faça um sentido mais adequado. E Paulo, ele vem construindo toda uma linha de pensamento a respeito de todas essas questões que eu apresentei para você, e no final ele vai dizer, portanto, ou seja, agora que vocês entenderam todas essas coisas que eu tinha para colocar para vocês, amados irmãos, sejam firmes e constantes. O que Paulo estava dizendo aqui? Firmes vem do grego estéreos, que quer dizer ser imutável, sólido, seguro, sem vacilar. Paulo estava exortando os cristãos a permanecerem inabaláveis na sua fé. Mas Paulo não está falando apenas de você ser imutável, a ser inabalável na sua fé. Paulo também está dizendo que os cristãos precisavam ser constantes. Constantes aqui no grego é tido pela palavra emputos, que significa ser persistente, contínuo. Traz a ideia de que é uma fé que não se abala pelas circunstâncias, mas que permanece ao longo do tempo. Letícia, Paulo está falando de fé. Tem razão. Paulo está falando da firmeza do caráter em Cristo. Tem razão. Eu concordo com você. Mas
nenhum dos cristãos da igreja de Coríntios, eles passariam por todos os desafios que eles estavam enfrentando, inclusive quase ali de sair na briga mesmo, se eles não aprendessem a ter amadurecimento emocional, portanto, equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é a capacidade que eu tenho ou não tenho de gerenciar, regular as minhas emoções de maneira saudável, de modo com que eu não seja controlado por aquilo que eu sinto. Isso significa que eu sou capaz de reconhecer, entender e lidar com as minhas emoções de uma maneira construtiva, sem me deixar dominar por essas reações impulsivas e instintivas e extremas que surgem nas situações. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela tem a capacidade de responder aos estímulos, ou seja, tudo o que está acontecendo ao meu redor, de uma forma adequada, isso mesmo. Ou seja, eu mantenho calma, clareza e racionalidade independente do que está acontecendo ao meu redor. O negocinho difícil é você manter calma, clareza e racionalidade, independente dos desafios que você enfrenta. Nossa, esse aqui é um desafio mesmo. Agora, o equilíbrio emocional também está relacionado com a nossa capacidade de manter uma perspectiva positiva diante das adversidades. Eu já falei isso daqui lá no primeiro vídeo do ano, que foi sobre a alegria e a atitude positiva na jornada cristã. E olha isso aqui aparecendo de novo. Pois é, só que manter uma perspectiva positiva não significa negar e reprimir, as suas emoções negativas. Pelo contrário, eu já falei que nós não podemos negar o que nós sentimos. Nós precisamos levar para a cruz, aos pés do Senhor. Como assim? Uma emoção não confessada é uma emoção não redimida. Eu tô me sentindo assim, é natural. Uma emoção negativa é natural, ela é parte de quem você é. Permanecer na emoção negativa, ela é uma escolha, tá certo? Então, Jesus, ele reconhece e ele viveu momentos de tristeza, de abandono, de sofrimento, mas ele não se permitiu viver prostrado nesse lugar. O equilíbrio emocional, ele te permite olhar para as adversidades, entendendo que isso aqui é um recorte da minha existência, mas isso aqui não reduz a minha existência e nem limita a minha existência. Eu tenho certeza que algo bom vai sair desse lugar. Se algo bom não vier da forma como eu espero, em Cristo eu sei que todas as coisas estão contribuindo para o meu bem. Eu não nego o que eu sinto. Pelo contrário, eu vou aprender a lidar com o que eu estou sentindo de uma forma saudável, sem permitir que a minha tomada de decisão e os meus relacionamentos, ou mesmo a minha saúde mental, sejam afetados por aquilo que eu estou vivendo. O que você precisa ter claro na sua mente é que a busca pelo equilíbrio emocional não quer dizer que você não vai mais passar por emoções intensas. Não, gente. Pelo contrário, você permanece sendo suscetível a que isso aconteça e continue acontecendo pelo resto da sua vida, de que as emoções elas venham no rompante. Onde que está o pulo do gato? Você aprende a desenvolver a capacidade de se manter centrado, apesar das emoções intensas que você está vivenciando. E você passa a aprender a tomar decisões ponderadas, conservando a sua paz interior, mesmo se as suas emoções estão em alta. Acredite em mim, isso é possível. Eu também estou aprendendo, mas o Senhor pediu para eu falar e eu acho que é para eu aprender mais ainda. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para que nós possamos ter uma vida mais saudável, mais feliz e mais resiliente. Ele nos ajuda a lidar melhor com os nossos estresses, com as nossas pressões e com os nossos desafios cotidianos. Se você não sabe o que é equilíbrio emocional, eu te trouxe sinais de desequilíbrio emocional. Às vezes a gente pode não saber com o que se parece, mas a gente pode saber mais fácil com o que não se parece, que é:
Reações impulsivas e desproporcionais é um sinal de desequilíbrio emocional. Como assim, Letícia? Você tá fazendo uma tempestade num copo d'água. É isso que significa. Ou seja, reagir de forma exagerada a pequenas situações pode ser um sinal de que algo está desequilibrado dentro de você. Segundo sinal, dificuldade em lidar com frustrações, tá certo? A incapacidade de lidar com frustrações e perdas ou mudanças pode indicar uma falta de controle emocional. Terceiro sintoma, ansiedade excessiva ou então apatia. Sentir-se constantemente ansioso ou totalmente indiferente, gente. São dois extremos que pode acontecer. Isso pode ser um sintoma de que as suas emoções não estão reguladas como elas deveriam estar. Por fim, você pode ir para um outro lado também, que é o do isolamento, que é eu evito interação social ou eu me sinto sobrecarregada por relacionamentos e isso pode indicar que algo dentro de mim não está equilibrado. Assim como em Corinto, como os cristãos de Corinto, que não tinham na sociedade deles nada jogando a favor deles, tá certo? Nós vivemos hoje na nossa sociedade atual, na sociedade pós-moderna, um grande desafio para termos uma vida equilibrada. Hoje, nós temos como nos tempos gregos, que ali existia nessa filosofia hedonista. Essa própria filosofia hedonista, se você não assistiu o primeiro vídeo desse mês, que é o estudo sobre felicidade, eu recomendo fortemente que você assista. É um estudo mesmo. E eu vou falar para você sobre o que é a felicidade, o que não é a felicidade na Grécia Antiga, a felicidade para a neurociência, no estudo do comportamento humano, a felicidade sobre a Bíblia e a felicidade nessa sociedade pós-moderna. E nós vemos lá que a sociedade pós-moderna ainda ela é uma sociedade extremamente hedonista. Isso quer dizer que nós vivemos numa era onde a satisfação pessoal ela é amplamente valorizada. E nós vemos o quê? Um aglomerado de pessoas desequilibradas. Por que desequilibradas? E isso aqui, gente, é um paradoxo muito profundo e que merece a sua atenção e a sua reflexão. Porque, em contrapartida, de um lado, nós temos uma busca exacerbada e incessante pela autossatisfação e gratificação imediata, tá certo? Agora, apesar de eu ter um número crescente de indivíduos que estão cada vez mais buscando a felicidade e a satisfação pessoal, custe o que custar, eu também, e nós temos acesso a tantas possibilidades e recursos, porque o que importa é que você faça o que te faz feliz, não é mesmo? Não interessa o que isso seja. Por outro lado, eu tenho uma crescente de transtornos psicológicos, a saber, ansiedade, depressão e desconexão emocional. Como que pode isso? Se eu tenho mais prazer na minha vida e eu tenho mais satisfação dos meus desejos na minha vida, deveria ser obrigatório eu estar mais satisfeito e contente e tendo paz comigo mesmo, não é mesmo? Pois é, mas à medida que que cresce a busca pela satisfação das necessidades, pelo prazer, igualmente em proporção, cresce os nossos desequilíbrios emocionais. Quanto mais eu busco a minha satisfação pessoal, mais eu me volto para o individualismo e mais eu vou buscando formas de me satisfazer. E isso vai se transformando num ciclo completamente vicioso, onde eu só me relaciono com as coisas e com as pessoas a partir de um lugar de satisfação própria. Então eu me relaciono com você a partir daquilo que você pode me oferecer que me satisfaça. Eu compro algo, eu adquiro algo para que aquele algo me satisfaça.
Eu não estou falando somente de um prazer sexual, eu estou falando de um estado de contentamento em qualquer instância. Então, eu vou comprar uma roupa para eu me satisfazer, eu vou comer uma comida para que eu me satisfaça, eu vou ter um nível de amizade com alguém para que eu me satisfaça, e tudo ao meu redor está existindo para servir à satisfação dos meus impulsos e dos meus desejos. O problema é que essa satisfação, ela é superficial e ela é momentânea, ela é passageira. E tão logo ela seja consumida, a sensação que me deixa é que eu tenho um vazio muito após, logo após esse sentimento de gratificação. Nós vemos uma descarga de uma dopamina barata. Como assim, Letícia, uma dopamina barata? Tem dopamina barata e dopamina cara? Em que sentido? Antigamente, nós precisávamos nos esforçar para ter as coisas que nós estávamos construindo e conquistando. Nós não tínhamos tantos acessos a recursos e muito menos a informação. Então, era muito natural você ver uma pessoa que se casava e ela levava um certo tempo para conseguir consolidar a carreira dela dentro de uma empresa. Muitas vezes ela entrava numa empresa e ela só ia trabalhar nessa única empresa pro resto da vida, e ela ia começar a trabalhar e ela ia aposentar nessa única empresa. Essa pessoa, ela ia ter uma única casa, que ela ia construir com muito esforço. Não era fácil ter um carro, não era fácil nem ter um telefone, era a coisa mais difícil você ter um telefone. Não se existiam tantas lojas e tantos acessos igual nós temos hoje. A vida, ela era mais simples, portanto, as conquistas dos nossos objetivos necessitavam de um esforço maior. Se nós vamos falar do homem paleolítico, o homem das antigas, nós pensamos o seguinte: o homem saía para caçar e ele não sabia quando ele encontraria comida. E aqui, meu amor, você pode voltar em Gênesis mesmo, tô falando dos tempos de Adão, porque Deus começa a falar para Adão, Deus fala para Adão o seguinte: meu amor, agora você vai comer do suor do seu trabalho. Se mexe aí, senão você vai passar fome mesmo. Então nós podemos até entender Adão como esse homem paleolítico, porque a Bíblia não fala da evolução, mas a Bíblia também não fala que não evoluiu. Então nós tínhamos o quê? O homem, ele saía para caçar, ele não sabia quanto tempo ele ia demorar para conseguir essa comida. E quando ele conseguia essa comida, essa dopamina era liberada. Então nós vemos, quando eu finalmente conseguia conquistar os meus objetivos, essa dopamina, ela era saudável, ela era essa dopamina certa e que vinha para me satisfazer nas minhas necessidades, né? Nesse sentimento de realização, pessoal. Só que agora eu rolo um feed do meu Instagram e eu tenho uma atualização de informação. Então agora é muito fácil eu buscar descargas de dopamina que eu não fiz nada para tê-las. Na verdade, eu acordo, ligo o celular e trim, pronto, já tem uma novidade de vida ali que não necessariamente é muito útil, mas que me traz descarga de dopamina. Você não controla isso, gente. É o funcionamento do seu cérebro mesmo, e nós vamos vivendo assim, de prazer em prazer. Eu tô triste, eu preciso ir no shopping comprar uma blusinha. Aí você volta pra casa feliz e com dívida. Mas o importante mesmo é que você foi feliz, né? Porque só se vive uma vez. O problema é que nós estamos vivendo de satisfação imediata. E eu tenho essa gratificação que logo ela é seguida por um sentimento de vazio. O que eu faço? Eu não aceito viver um dia sem algo bom na minha vida, que eu fique entediado. Então lá vou eu encher a cara, lá vou eu para as baladas, lá vou eu atrás de curriola, como diz a minha mãe, vai ficar atrás de curriola. Curriola, gente, é igual amigos, tá? Curriola é um monte de amizade. E eu saio por aí buscando esse lugar de satisfação. Só que o problema quando eu vivo de satisfação e satisfação é que eu perco o sentido profundo da vida. Se eu não tenho esse sentimento de propósito, logo eu tenho um vazio interior. A busca por soluções superficiais e rápidas para a felicidade faz com que eu me desvie de um caminho mais profundo e sustentado de crescimento emocional e espiritual. Eu não dou tempo para as coisas amadurecerem na minha vida.
Então, eu vou viver na loucura de satisfazer os meus impulsos e os meus desejos. Eu começo a comparar a minha vida com a vida do outro. Isso acontece, inclusive, dentro da igreja, tá, meu amor? Eu começo a ver aquela irmã, aquele irmão que está vivendo o que eu gostaria de estar vivendo, mas que eu não posso viver ainda porque o Senhor ainda não me habilitou, ou porque talvez o Senhor não tem para mim mesmo. E aí eu começo a buscar referências que são melhor sucedidas, entre aspas, fora da igreja. E eu começo a buscar por uma perfeição inalcançável através de um padrão irreal de vidas. Por quê? Porque o que eu olho nas redes sociais não existe, mas eu acredito que existe. Então eu vejo a vida daquela pregadora que eu amo, maravilhosa, que ela tá sempre poderosa ali nas redes sociais, e eu acredito que eu sou menos filho de Deus, que eu sou menos amado de Deus, porque aquela... Eu não vou nem usar como base aqui não, gente, porque não faz sentido, né? Influenciadoras mundanas. Apesar de que tem muito cristão aqui que tem como influenciador pessoas mundanas, que pra mim não faz o menor sentido. Mas eu começo a ver aquela pregadora famosa, aquela pastora famosa, rica, loira, bela, do olho verde, magra, branca, mora em Orlando, tem um carro caríssimo. Não. Aquela ali eu olho, mas aquela minha pastora do bairro mesmo, aquela que a gente como a gente, essa eu não olho não, essa eu não valorizo. Só a outra que é rica, poderosa. Aí sim é o Deus das bênçãos, mas Deus das bênçãos não tá na minha pastora local aqui do bairro. Não, esse Deus não tá não. O que eu faço? Eu começo a comparar a minha vida com a vida de outra pessoa que eu acredito que tem uma vida mais perfeita do que a minha. Eu vou buscando mais e mais e mais e mais e mais. Mas eu busco mais o quê? Eu busco ter, eu não busco ser, eu não busco o autoconhecimento, eu não busco desenvolvimento pessoal, não. Eu quero o Deus que pode me abençoar. De preferência, bênçãos materiais, para que todos vejam que eu sou bem abençoado mesmo, tá certo? Agora, eu não quero que Deus trabalhe o meu caráter para que eu me torne uma pessoa abençoada. Eu acho interessante que Deus fala assim para Abraão: "Sê tu uma bênção". Agora, ninguém quer ser uma bênção, todo mundo quer ter uma bênção. Material ainda, de preferência. E nós vamos fazendo o quê? Nós vamos buscando esse excesso de autocentramento, que é: eu quero o meu prazer, eu quero que Deus responda às minhas orações. Porque Deus, ele tá aqui para ser o meu mordomo, ou então o vovô fofinho, o Papai Noel do Natal. Deus não pode ser um pai amoroso. Agora, eu quero mesmo que o Senhor me abençoe, porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, quem vê você na bênção vai se arrepender. Porque a bênção que eu quero é pro meu desfrute, pro meu deleite, para que eu me isole do corpo e para que eu viva uma vida melhor sustentada, né? Com melhor luxo, com melhor conforto, com melhores acessos. Tem problema, Letícia, eu querer ter uma vida financeira melhor? Não, amor, não tem problema nenhum. Trabalhe para isso, se esforce para isso. Mas todas as bênçãos de Deus na minha vida é para eu servir. Nunca Deus vai me abençoar para que eu vá para esse lugar de isolamento e independência da mão dele sobre a minha vida. O verdadeiro equilíbrio emocional, ele nunca será encontrado na busca pela satisfação pessoal. Não. Porque a chave, ela está escondida nesse lugar onde eu alinho os meus desejos e as minhas ações com algo que é muito mais profundo e que se conecta com o meu propósito de vida. O meu propósito de vida, ele está conectado com o meu relacionamento com as pessoas e com a minha espiritualidade. No caso aqui, com o meu relacionamento com Deus. Gente, é todinho a situação dos coríntios. Cada um fazendo o que queria, prestando o culto que queria, exercendo os dons da forma como quisesse, entendeu? Praticando a ceia da forma como queria, entrando em pecado sexual, promovendo ação judicial contra o irmão. Isso aqui estava um fuá. Não existia ordem e não existia equilíbrio emocional por parte dos nossos irmãos na igreja de Corinto. Dentre tantos desafios da nossa sociedade, a gente ainda pode citar que nós temos hoje em dia
uma pressão por uma produtividade e sucesso, uma falta de tempo para nós refletirmos e meditarmos e para nós, inclusive, nos desconectarmos para descansar. Nós temos ainda, hoje em dia, um grande desafio que são faltas de modelos de temperança e equilíbrio na nossa sociedade. Fato é que nós olhamos uma pessoa equilibrada e uma pessoa temperada como fruto do Espírito mesmo. E nós achamos que esse fulano, ele é um mané que não sabe se posicionar na vida e que não sabe desfrutar das coisas boas da vida. Nós não queremos ser como essa pessoa, que ela é mansa, que ela é calma, que ela é temperada. Por quê? Porque essa pessoa está vivendo a vida de uma forma pacata e que vai totalmente contrário à filosofia da nossa sociedade pós-moderna. A pessoa temperada, ela sabe o que é coerente e o que não é coerente com o que ela vai fazer para a vida dela. Ela tem os seus objetivos e o seu propósito de vida bem definidos. Ela não precisa sair por aí igual um cavalo selvagem pelo mundo, aproveitando toda e qualquer oportunidade de ser feliz, muito bem, obrigada. Por quê? Porque ela sabe onde os pés dela estão firmados, ela sabe qual é o propósito da vida dela, então ela perde sim oportunidades. Oportunidades que não desrespeitam a vontade de Deus para a vida dela vão embora. Nós queremos que Deus seja o gênio da lâmpada para satisfazer os desejos do nosso coração. É o que diz a Bíblia, né? Que se nós buscássemos o Senhor, Ele satisfaria o desejo do nosso coração. Mas muitos de nós aqui, na verdade, o desejo do nosso coração é satisfeito quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus. E muitas vezes o que nós queremos mesmo não é o desejo do nosso coração sendo satisfeito. Não é esse desejo do nosso coração que nós estamos buscando. Não, nós estamos buscando em Deus a satisfação dos desejos da nossa carne. O desejo da minha carne diz sobre o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou ter, com quem eu vou me casar. Letícia, tudo isso é pecado? Não, não é que é pecado. Mas eu perco de vista o propósito eterno de Deus para minha vida. Porque eu estou mais preocupada em viver pela satisfação do que em cultivar um equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele não diz respeito a você não ter emoções e desejos intensos. Diz respeito a você ter uma mente esclarecida e temperada para sobrepujar, dominar sobre os seus desejos e as suas emoções intensas. Isso é o equilíbrio emocional. Mas nós temos essa falsa sensação, essa falsa percepção de que nós seremos infelizes se nós não aproveitarmos a vida. Mas quem disse que nós estamos aproveitando alguma coisa sendo tão impulsivos? Na verdade, a impulsividade, ela revela uma imaturidade e uma falta de conhecimento a respeito de mim mesmo. Eu estou desconectado da minha identidade, porque é tanta coisa nessa sociedade, tanto papel que eu preciso exercer, tanta informação que eu preciso dar conta, tanta moda sendo lançada ao mesmo tempo, tanta tendência sendo lançada ao mesmo tempo, tanta novidade de vida dentro da igreja, tanta coisa para fazer, tanta coisa para ser, tantas oportunidades, tantas possibilidades, e nós não estamos percebendo que tudo isso, essa super informação, essas outras possibilidades, elas me distraem do verdadeiro propósito, que é: eu preciso aprender a ser como Cristo. E em ordem de ser como Cristo, eu preciso aprender a governar e a dominar o meu espírito e sobrepujar a minha natureza. Você não consegue permanecer firme e você não consegue ser constante se você viver num lugar de desequilíbrio emocional. Nós temos hoje uma fragmentação da nossa espiritualidade. Porque o que é valorizado hoje em dia, inclusive dentro de muitas igrejas, é a humanidade, a individualidade da pessoa. Deus quer que você seja feliz.
Se Deus não tivesse propósito nisso para você, Deus não permitiria você ver. Era essa mesma filosofia que estava entrando dentro da igreja de Coríntios, que Paulo estava combatendo. E nós temos, gente, essa imbecilidade de repetir os erros do passado. Porque a carta de 1 Coríntios, gente, ela é tão viva hoje quanto ela foi há 2000 anos atrás. Paulo, ele está valorizando aqui no texto que nós lemos a estabilidade e a perseverança diante das adversidades da vida. Como assim? Ser constante significa manter-se firme em meio às suas emoções. Quer dizer que você não vai se permitir dominar pelas suas flutuações emocionais. Nós temos flutuações emocionais. Mulher, então, amor, tem mais ainda. Nós estamos bem, nós estamos rindo, logo a gente vira a cara, mudou o hormônio lá naqueles dias vermelhos, logo a gente já não quer saber de ninguém, de repente a gente está chorando, de repente a gente está rindo, de repente a gente está agindo igual doida, de repente a gente está amando, e a gente quer casar, a gente quer ter filho, e daqui a pouco a gente quer que suma no mundo. A gente não sabe se está quente, se está frio, mas ser constante, mulher, ser constante, se você tem o Espírito Santo de Deus, não está negociado, você tem que ser. Deus nos dá o domínio próprio por meio do fruto do Espírito que habita em nós. Não temos desculpa para a inconstância se nós temos o Espírito Santo de Deus. E ser constante significa que eu permanecerei focado nos meus valores e nos meus objetivos, ainda que dentro de mim as minhas emoções estejam em alta ou em baixa, ou elas estejam completamente fora de controle. Eu permaneço persistente na minha fé e na minha missão, e isso significa que eu permaneço centrado, mantendo clareza e autocontrole, mesmo diante das dificuldades. Constância também, ela é uma resposta aos desafios da vida. Constância não significa não vacilar, mas de não permitir que os desafios me desestruturem e me abalem, a ponto de eu perder a estabilidade emocional. Isso quer dizer que eu posso sentir tristeza chegar ao meu coração, eu posso sentir raiva chegar ao meu coração, mas eu não permito ser dominada e não permito que o caos reine em meio às adversidades. Eu faço o quê? Eu respiro, eu reconheço. Lembra que eu falei que equilíbrio emocional não é não sentir, mas é saber ler, entender e interpretar para que eu possa dominar. Isso é equilíbrio emocional. Chegou tristeza? Peraí. Essa tristeza aqui, ela é coerente com o que eu estou vivendo? Não, ela é uma reação exacerbada? Eu levo para a cruz. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Eu sempre falo isso daqui. O pecado, ele começa a vir num desequilíbrio, inclusive nas nossas emoções. Para ter equilíbrio emocional na minha vida, eu preciso permanecer na verdade e no propósito. Quando eu sou capaz de ser firme e constante, quando eu sou capaz de encontrar um equilíbrio emocional, quando eu mantenho isso na minha vida, isso quer dizer que eu estou conseguindo manter a minha vida alinhada ao propósito e ao significado daquilo que o Senhor me encarregou de fazer, tá certo? O que quer dizer que a partir deste lugar eu sou capaz de encontrar a minha sensação de realização e paz interior. Gente, o conteúdo de hoje tem tudo a ver com o primeiro conteúdo do mês, que é o estudo sobre felicidade. A vida emocional equilibrada, ela é cultivada quando eu alinho essas minhas ações diárias com um propósito maior. Então eu observo essa emoção que eu tô sentindo aqui e a reação que ela está me levando a ter tem equilíbrio, ou seja, tem coerência, está ajustado ao propósito de Deus para minha vida.
Isso aqui está ajustado ao objetivo que eu tenho me dedicado? Se não está, então eu lanço fora. Eu não posso me demorar nessa reação. O problema não é sentir, o problema é eu me demorar no que eu estou sentindo. Porque quando eu me demoro no sentimento, nessa reação emocional, aquilo cresce e ganha vazão dentro de mim. Ser constante significa também você ser capaz de resistir ao desânimo e encontrar resiliência. A verdade mesmo, gente, é que nós somos tentados o tempo todo a abandonarmos os projetos da nossa vida. Gente, nós somos tentados a abandonar família, emprego, amigos, nós estamos abandonados a tentar tudo, porque o negócio difícil que é viver. Inclusive dentro da igreja. Aqui nós estamos falando do contexto, né, da igreja de Corinto, mas isso é para toda a vida. Onde você for, se você estiver fazendo algo em prol de um propósito maior, e acredite, a sua família é um propósito maior, o seu trabalho carrega um propósito maior, a sua saúde carrega um propósito maior, tudo sobre você carrega um propósito maior, que é refletir a glória do Deus Pai nessa terra e ser uma testemunha de Cristo. E nós somos constantemente tentados a acreditar que nada do que nós estamos fazendo tem uma utilidade ou uma finalidade para aquilo que realmente vale a pena. E aí, isso que acontece? Quando a vida vai acontecendo e os desafios vão surgindo, a nossa tendência é querer desanimar e nos afastar daquilo, porque nós acreditamos que ser cristão, muitas vezes, gente, é mais fácil. Essa que é a verdade. A gente acredita que Deus, por mais que a gente fala que não, que a gente sabe, o que nós acreditamos mesmo é que o Senhor está aqui para nos livrar de toda maldade e de toda aflição e que nós vamos ser plenos alecrins dourados no meio do campo, felizes e reluzentes. Por quê, né? Deus tem esse papel de me servir, né? Eu que sirvo a Deus. Agora, quando a vida ela se levanta com esse turbilhão de emoções, com essas coisas que eu não consigo entender de jeito nenhum, sabe o que acontece? Eu começo a querer desistir, a desanimar e eu não sou capaz de perseverar. Agora, ser constante significa eu resisto, eu permaneço firme. Eu venço o desânimo e eu encontro a resiliência, que é a capacidade de enfrentar o dia mal, sabendo que o meu caráter está sendo aperfeiçoado. Não é apenas uma questão de perseverança espiritual. A prática da constância, ela me leva a uma saúde emocional. Porque eu compreendo que, independentemente dessas situações, dessas emoções que são passageiras, das circunstâncias adversas que se levantam, eu me mantenho firme no meu propósito e na minha fé. Paulo está dizendo aos irmãos: sejam constantes, sejam firmes, façam o que vocês precisam fazer. Mas não abram mão do propósito e nem da fé que vocês receberam. Esqueçam toda essa bagunça que vocês estão se metendo, esse caos emocional que vocês estão vivendo, querendo levar o hedonismo para dentro da igreja. Isso não vai funcionar. A vida emocional equilibrada, ela te traz segurança, confiança, ela te traz direção, ela te permite focar no que realmente importa, que é a nossa fé, os nossos valores, a nossa missão. A constância, ela me dá a sensação de propósito e de realização. Quando eu estou firme na minha caminhada com o Senhor, isso faz com que eu vá me fortalecendo espiritualmente e as situações adversas da vida, elas começam a diminuir em poder e em força no meu desequilíbrio. Ser firme e constante significa que eu tenho segurança, eu tenho confiança e eu tenho direção. Se eu sou firme, não é qualquer onda que me arrasta pela vida. Não é qualquer coisa que me atrai, não é qualquer coisa que ganha minha atenção. Porque eu sei qual é o propósito que eu preciso cumprir aqui nessa terra.
E para cumprir o propósito aqui nessa terra, eu não posso me distrair. Se eu não posso me distrair, eu não posso viver pela busca, pelo prazer. Eu não posso viver por mim mesmo. Eu preciso viver pelo propósito. Portanto, eu tenho que ser equilibrado. Entenda isso. Nós confundimos você ter uma rotina de vida, ter uma constância, ter uma disciplina na sua vida como uma vida chata. Sem novidade, sem emoção, sem prazer. Você não precisa, eu não estou aqui defendendo a abolição do prazer. Não é isso. Vai assistir lá o primeiro vídeo do mês. Vai assistir o vídeo do estudo da felicidade. Não é isso. A constância também não é estagnação e falta de mudança e de progresso pessoal. Não é isso também. Constância significa eu estou me dedicando a algo muito maior e de valor inestimável e muito mais duradouro do que qualquer prazer momentâneo que esse mundo possa me oferecer aqui e agora. Eu estou construindo a minha saúde emocional, eu estou construindo os meus relacionamentos, o meu casamento, eu estou construindo o meu propósito, eu estou vivendo para o meu propósito em Deus, eu estou fazendo o que realmente importa e eu estou me aplicando em ser firme e constante naquilo e eu não estou permitindo as distrações me abaterem. Letícia, nosso Deus, eu sou uma pessoa desequilibrada. Acontece na minha vida, eu já explodi, eu já xinguei meus filhos tudo, eu já entrei em embate com meu marido aqui em casa, eu já me desentendi com os irmãos da minha igreja, eu tô igualzinho aqui, ó, os crentes de Corinto. É possível ser uma pessoa equilibrada? Ó, para ser uma pessoa equilibrada, eu sempre falo sobre Gálatas 5. Gente, eu vou dizer o que Paulo diz em Filipenses. Não julgo já ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esforço. Não tô falando pra você que eu já virei a pós-doutorado em equilíbrio emocional. Até porque, como eu acabei de falar, no mundo de hoje, você ter equilíbrio emocional, quando tudo ao seu redor contribui para que você não tenha equilíbrio emocional, cara, é pela graça. É pela graça. Psicologicamente é possível e nós vamos chegar lá. Mas Gálatas 5, versículo 22 e 23. Paulo, ele vai dizer o seguinte: mas o Espírito produz esse fruto. Amor é um fruto só. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Nós podemos, através do Espírito Santo de Deus, buscar esse lugar de equilíbrio emocional. Em outras traduções, nós temos a temperança citada. A minha versão ela é um pouco diferente. E nós temos a temperança como o quê? Como a capacidade de não me deixar ser dominado pelas minhas emoções. A temperança, ela me ajuda a praticar a autodisciplina, mantendo as minhas reações sob controle, sem ser levado pelo impulso ou pela circunstância externa. Por exemplo, no momento de raiva, meu amor, você vai respirar fundo, porque o Espírito te dá a temperança para você não xingar o seu marido e não bater nos seus filhos. No momento de raiva, você vai respirar fundo para você não xingar o seu chefe e ser demitido. Você tem temperança no Espírito para isso. A temperança, ela te ajuda a encontrar o equilíbrio entre as emoções intensas, como tristeza, ansiedade, e emoções mais suaves e controladas, que estão mais condizentes com a ação do Espírito Santo na sua vida. Existem outros passos também. Eu vou colocar isso daqui também no e-book aqui para você depois, para você ter acesso a isso daqui e poder ler depois com mais calma, que são
Passos que você pode, de fato, aplicar na sua vida para que você possa buscar uma vida emocional mais equilibrada. Primeiro passo, não tem como fugir disso, gente, autoconhecimento. Você precisa entender quais são as suas forças e as suas fraquezas. Eu sempre volto aqui. Agora, é qualquer autoconhecimento? Não. Como psicóloga eu te falo, conheça a si mesmo. Como psicóloga cristã eu te falo, conheça a si mesmo conhecendo ao Senhor. Todo conhecimento a seu respeito que vale para nós como cristãos e filhos de Deus, parte desse lugar de conhecermos a Cristo. Tá certo? Segundo passo, meu amor, você precisa praticar o autocontrole. Sim, existem técnicas de respiração que você pode desenvolver quando você estiver ali por um fio. A respiração, ela oxigena o seu cérebro, o seu sangue, e isso faz acalmar, inclusive, a sua temperatura interna. Então, você vai respirando, inala, exala. Depois eu posso até pesquisar e eu vou deixar linkado aqui para vocês vídeos de controle emocional por meio da respiração. Não dá para ficar explicando tudo aqui, mas eu deixo também. Outra coisa, outro passo, passo 3. Busque a paz interior. Como que você pode fazer isso? É muito legal. Você pode praticar atividade física. Você pode buscar uma atividade que te promova relaxamento. Pilates, alongamento, atividades desse tipo que promovam o relaxamento. Pelo amor de Deus, CrossFit não promove paz interior, tá bom? CrossFit, inclusive, promove competição mesmo. Não estou falando atividade física de competição, é atividade que promova relaxamento. Você pode, sim, fazer uma massagem, uma acupuntura, esse tipo de coisa faz muito bem para o seu organismo. E você pode e deve entregar ao Senhor as suas preocupações por meio da oração. Ou seja, por meio da oração e por meio de atividades de relaxamento, você vai cultivando sim a sua paz interior. Desenvolva a sua resiliência. Tiago vai dizer que nós precisamos nos alegrar no meio das provações, porque as provações, elas aperfeiçoam o nosso caráter. Isso quer dizer que Deus nos permite passar por situações adversas para que nós nos tornemos mais casca-grossa, mais resilientes. Isso quer dizer que nós podemos e devemos encarar as dificuldades da vida como uma oportunidade de aprendizado. Eu já falei isso daqui várias vezes. Se você começa a viver várias vezes a mesma lição, você não sai desse lugar. Então você precisa começar a olhar para a sua vida e pensar: o que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda? Passo 5. Não tem como fugir disso daqui também. Pratique relacionamentos saudáveis. Não é porque a pessoa é legal e eu gosto dela que significa que ela está aqui para ser meu amigo. Nós precisamos nos rodear de pessoas alinhadas com a cultura do reino e alinhadas ao propósito de Deus nas nossas vidas. Entenda, você vai ser luz em meio às trevas, você vai sim habitar no meio de não cristãos, mas você precisa estar cercado de pessoas que compartilhem os seus valores. Paulo vai dizer em Coríntios: olha, cuidado. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Nós temos essa máxima na nossa sociedade hoje em dia, que diz: mas Jesus, ele andava com os pecadores. Não, meu amor, Jesus se aproximava de pecadores. Porque na hora de Jesus andar com essas pessoas, sabe o que acontecia? Essas pessoas, elas eram impactadas por Jesus. E essas pessoas, elas tinham uma transformação de vida. Então Jesus, ele se sentava para comer com os pecadores, mas se relacionar mesmo, ele não se relacionava. Porque aquelas pessoas, elas não permaneciam pecadoras. Elas viravam amigas de Jesus Cristo e elas eram influenciadas pela sua palavra. E elas tinham as suas vidas transformadas. Portanto,
Cultive relacionamentos saudáveis. Seja uma pessoa empática, seja uma pessoa amável. Aprenda a viver em harmonia e a cultivar relacionamentos genuínos e profundos. Sai desse universo do Instagram, meu filho, que não deixa você se relacionar de forma aprofundada, e vai tomar um café, vai ouvir a história, vai chorar nos problemas das pessoas que você ama e das pessoas que amam você, e vai trocar a vida com essas pessoas. Pratique a aceitação. Como assim? Existem coisas que você pode controlar e existem coisas que você não pode controlar de jeito nenhum, porque você não é Deus. Quando eu aceito que eu não tenho controle sobre a vida, eu entendo que eu posso manter uma paz emocional, porque Deus está fazendo com que todas as coisas contribuam para o meu bem. Provérbios 3, 5 e 6 vai dizer que o Senhor tem planos bons para as nossas vidas, e eu posso aceitar, eu posso praticar a aceitação de que eu não controlo tudo, mas que Deus não está perdido e Ele governa sobre todas as coisas. Ele está controlando todas as circunstâncias. 7º passo, mantenha constância. Como assim, Letícia? Tenha, pelo amor de Deus, uma rotina equilibrada e disciplinada. Faça o que você sabe que você precisa fazer na hora que você sabe que você precisa fazer. A constância espiritual, ela também é um reflexo de uma constância pessoal. Não adianta nada você achar que você vai ser disciplinado espiritualmente se você não é disciplinado como pessoa. Se você não é constante como pessoa. Ser constante é ter maturidade emocional e espiritual. E isso vai te ajudar a se manter firme nas situações adversas. Longe de ser algo monótono, chato, ter uma rotina equilibrada é primordial para uma estabilidade emocional e um crescimento sólido. Por último, busque o crescimento contínuo. Deus não nos chamou para a estagnação. Deus nunca fica parado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós podemos todos os dias conhecer algo novo a respeito do nosso Deus. E nós todos os dias podemos aprender algo novo sobre a vida e sobre nós mesmos. Eu falei para você no começo do vídeo que nós nunca vamos parar de conhecer a nossa identidade. Nunca. Isso quer dizer que nós precisamos buscar aprender e crescer, e que a mudança constante e o autodesenvolvimento, eles são essenciais para que nós possamos manter o equilíbrio emocional. Eu abri o vídeo falando que conhecimento é poder, poder é governo, governo é domínio. Quanto mais eu conheço e me aplico em conhecer, melhor e maduro eu me torno. Construir uma vida emocional e equilibrada, gente, é um processo. Tem desafios que eu tenho vencido, tem desafios que eu ainda me desespero. Não vou mentir, não. Eu ainda não tirei 10 na prova, mas eu já saí de 0, sei lá, para 6,5, 7. Tá bom, já tô passando na média. Em algumas coisas eu ainda peco muito. Não em ações, mas em palavras. Muitas vezes a língua pode ficar mais dentro da nossa boca. Essa que é a verdade. Mas eu não tô aqui porque eu não erro. Eu tô aqui porque eu reconheci o meu erro primeiro e eu com certeza estou buscando ter o meu caráter aperfeiçoado por Cristo. Isso sim eu tô fazendo, gente. Buscar ter o meu caráter aperfeiçoado por Cristo. Buscar um equilíbrio emocional é primordial se nós quisermos vencer os desafios da vida ao lado do nosso Senhor. O Senhor quer que nós sejamos maduros. Eu estava falando sobre isso com o Lucas esses dias e eu falei, se você prestar atenção nos conteúdos que o Senhor tem direcionado o canal, você vai ver que o Espírito Santo está nos levando para um tempo de amadurecimento. Nós precisamos deixar o tempo de menino e o alimento líquido, o leite, para que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas o alimento sólido.
Pessoas emocionalmente desequilibradas são pessoas imaturas e Deus não estabelece o cumprimento da promessa na vida de pessoas que ainda não têm maturidade para lidar com as promessas dele. É triste para mim e para você, porque eu também não tenho maturidade para lidar com algumas promessas ainda. E o Senhor tem ministrado muito isso ao meu coração em oração. E como eu quero vencer, eu também quero que você vença. E que você, de uma vez por todas, alcance a estabilidade emocional, sendo firme e constante, sempre abundante, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Tá na hora da gente deixar para trás a meninice, né? Tá na hora da gente deixar para trás as explosões, você não acha? Principalmente você, mulher. Mulher tem uma tendência maior a ser um pouco mais equilibrada por causa do monte de demandas que ela lida na vida. Casa, filho, trabalho, roupa para lavar, fogão para conduzir. São muitos afazeres. Mas nós não temos desculpa. Nós temos o Espírito Santo. O conteúdo de hoje é esse. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que tenha falado ao seu coração. Conhece alguém que está aí super desequilibrado emocionalmente? Pega esse conteúdo e manda por essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela também vai ser edificada. Não esquece de me seguir no meu Instagram, @leticia.erdi. E não esquece, nós estamos agora nas principais plataformas de streaming também, então você pode me ouvir ao invés de me ver. Eu espero que você venha aqui me ver, gente, porque eu sou muito assim do contato tete a tete. Já que eu não posso estar com você, né, pelo menos você está me vendo minha expressão. Mas se não, fica à vontade. Um beijo para você que está me ouvindo do nosso podcast em alguma plataforma. Eu espero que esse conteúdo tenha falado no seu coração. Um grande abraço. Quer dizer, né? Eu amo muito você. Um grande abraço, um beijo no seu coração e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.